Foi bem comum por um tempo que reis e rainhas recebessem um apelido que complementava o seu nome principal, como Ivan, o Terrível, Filipe IV, o Belo e Pipino, o Breve. E o apelido que o nosso protagonista de hoje recebeu mostra a grandiosidade das suas conquistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te falar sobre uma das figuras que transformaram o mundo antigo, Alexandre o Grande. Qual seria o teu título? Não sei. É que acho que não é tu que dá o título pra ti mesmo. O Belo. O teu seria Marco o Risonho. O risonho. O Risonho. Porque a tua risada é um negócio que as pessoas gostam. O amável. O café na boca, cara. Muitas vezes chamado também de Alexandre Magno, Alexandre III da Macedônia nasceu em um lar confortável e privilegiado, sendo filho de um rei, o Filipe II da Macedônia. O cara pertencia a uma dinastia chamada Argéada e enfrentava uma série de desafios internos e externos, como por exemplo a aceitação de outros povos, porque a Macedônia era encarada por outras cidades-estado gregas, como Atenas e Esparta, como um reino menor, até mesmo como um povo grego não legítimo. Isso tem a ver com a formação da Macedônia, que contou com outros povos além daqueles considerados gregos, mas de qualquer forma a Macedônia pertencia à cultura grega antiga, mesmo que seus adversários não levassem ela muito a sério. Filipe II tinha 7 esposas, visto que uma das características dos casamentos envolvendo a monarquia era de que muitas vezes essas uniões eram só contratos políticos, com o objetivo de estreitar laços diplomáticos com outros povos. Esse foi o caso com a 4ª esposa dele, a Olímpia, a mãe do Alexandre, que deu à luz ao menino na capital do reino, a cidade de Pela, no ano 356 antes da Era Comum. A gente não sabe exatamente a data do nascimento dele, com algumas fontes trazendo o dia 20 de julho, mas isso é um pouco incerto, porque o calendário usado no Reino da Macedônia naquele momento era diferente do calendário que a gente usa hoje, e a adaptação de um para o outro não é bem certa. Sendo o rei de um reino considerado inferior pelos vizinhos, Filipe II colocou grande expectativa no filho, como se ele fosse o cara que faria o jogo virar pro reino da Macedônia, e contratou um tutor para trabalhar as habilidades intelectuais com o garoto. Era uma função de responsa. Esse tutor tinha que influenciar um menino que comandaria um reino, e esse cara foi Leônidas de Épiro, um parente da Olímpia, mãe do garoto, e cuidou dele com bastante rigidez, preocupado também com a saúde e forma física do menino. Outros garotos também estudavam junto com ele e cresceram amigos, com alguns até se tornando generais do Alexandre durante as campanhas que ele ainda viria a fazer. Mas por mais que o Leônidas estivesse mandando bem, o rei Filipe II queria mais e foi atrás de alguém ainda mais capacitado para acompanhar o desenvolvimento do jovem Alexandre. Foi aí que, com 13 anos de idade, o rapaz foi apresentado a Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, que trabalhou com ele até o Alexandre completar 16 anos de idade, ensinando para ele filosofia, literatura, geografia, lógica e outros assuntos também. O legado desse mestre ficou com o Alexandre por muitos anos, e tendo um tutor como Aristóteles, não é difícil ele ter uma educação diferenciada, coisa que tu também pode ter se tirar um tempinho para conhecer a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Mais uma publi que chegou e tu nem viu. Mas não pula não, confere aí que é maneiro. São mais de 100 opções de cursos profissionalizantes em diferentes áreas. Tudo online, que tu faz no conforto da tua casa, e abrange uma série de áreas, desde design gráfico, arquitetura, negócios, programação, games e até audiovisual. Eu fiquei impressionado com a quantidade de cursos que tem lá dentro. Tem curso de História da Arte lá, que achei maneirão, mas também tem animação em 3D, desenho de personagens 3D, curso de edição, produção musical, AutoCAD, paisagismo, gestão de marketing, digital influencer, criação e gestão de marketing, curso de Excel, que me lembrou muito dos meus tempos de contabilidade. É o mundo aqui, ó, perdeu um grande contabilista. Tem gestão de pessoas, projeto em games, cara, tem curso de roteiro, claro, no caso da EBAC. Eles focam mais em cinema, TV e games, mas a parada dos caras é preparar um profissional que vai sacar as tendências do mercado e vai saber se adaptar a ele também. Quem ministra os cursos é uma galera de peso, e tu não vai só comprar um pacote com vários vídeos gravados. Tu vai ter sim palestras gravadas, claro, mas também atividades online, onde vai receber retorno dessas atividades de professores que são profissionais que atuam no mercado. Vai receber conselhos de carreira e vai estar em contato com gente da área para trocar experiências contigo também.
Enfim, tem muito curso por lá e tu pode aproveitar que o segundo semestre do ano acabou de começar e a EBAC está com promoções em todos os cursos e os descontos podem chegar em até 60%. Clica no link que está aqui na descrição e usa o cupom VOGALIZANDO200, que ainda vai ganhar 200 pila de desconto, válidos para todos os cursos. Mas vai logo, porque o cupom só vale por um tempo limitado. Meu amigo, ser primo do Alexandre o Grande deve ser terrível. O cara não tinha nem 30 anos, já tinha conquistado quase todo mundo que ele conhecia naquele momento. Mas tu não és primo dele e ainda tem muito para conquistar. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente e se aperfeiçoar naquilo que a gente faz sempre é bom. Confere lá o que a EBAC tem para te oferecer, que vai ser um sucesso. Voltando agora ao Alexandre III da Macedônia. Por ser filho do rei, o cara teve uma educação privilegiada. Aprendeu a lutar, cavalgar, caçar, ler e a tocar lira. Mas ele não foi o primeiro filho do Filipe, porque esse foi o Filipe Arrideu, filho dele com uma outra esposa. Só que esse rapaz provavelmente tinha alguma deficiência intelectual, não era considerado intelectualmente capaz, o que deu preferência para o Alexandre. Inclusive, durante a infância dele, uma disputa palaciana entre a mãe dos dois rapazes aconteceu, porque cada uma buscou fazer com que seus respectivos filhos fossem os sucessores do rei, correndo até um boato de que a Olímpia chegou a envenenar o filho da outra, no que não chegou a matar o menino, mas deixou ele com sequelas. Tem uma história que contam também de que a mãe dele acreditava que o filho era um enviado dos deuses, que quando ela descobriu que estava grávida, sonhou que a barriga foi atingida por um raio, e houve até quem dissesse que por conta disso ele seria um filho de Zeus. O guri cresceu sabendo que era herdeiro do trono e ficava o tempo todo ouvindo da mãe que ele era um presente dos deuses e deixou de ser um mero estudante, um aprendiz, para se tornar um príncipe regente quando seu pai foi para lutar na guerra contra os medos. Medos aqui não são os temores dele, mas sim um povo relacionado aos persas, que eram os grandes algozes dos gregos nesse período. Outra história que contam, ainda na infância dele, quando ele tinha lá seus 11 ou 12 anos, é de que o pai dele um dia apareceu com um cavalo muito arisco, que não deixava ninguém montar nele, menos o próprio Alexandre, que percebeu que o cavalo tinha medo da própria sombra e colocou ele numa posição em que ele não enxergasse essa sombra, conseguindo, enfim, montar no animal. Esse cavalo era Bucéfalo e foi um dos grandes companheiros durante a vida de Alexandre o Grande. Ele criou gosto pela literatura e mostrava grande apreço por obras como a Odisseia e Ilíada, mostrando admiração pelo personagem de Aquiles, descrito como o maior guerreiro do mundo, o que pode vir a ter inspirado o cara a se dedicar ainda mais na vida militar. Com 18 anos de idade, ele se envolveu na Batalha de Queroneia, uma das primeiras da sua vida, talvez a primeira, contra os atenienses e tebanos, em 338 antes da Era Comum, se mostrando decisivo para a vitória macedônica, apesar da pouca idade. Na moral do cara, foi lá em cima. E pouco tempo depois, ele assumiria o reino de vez, porque seu pai foi assassinado por um dos seus guardas, insatisfeito pela falta de punição a um cara que tinha feito uma maldade com ele. Muito popular quando assumiu, com 20 aninhos de idade só, o Alexandre quis dar sequência nos objetivos do pai, de fazer do reino um lugar próspero. Então investiu pesado na modernização do exército e em algumas estruturas administrativas. Ele herdou um reino organizado e com um exército eficiente. Mas para isso, precisou também eliminar outros concorrentes ao trono. E quando eu falo eliminar, é eliminar mesmo. O cara mandou matar adversários políticos como estratégia para diminuir as revoltas internas que estavam acontecendo. Além delas, o cara também teve que lidar com revoltas externas, visto que outros povos gregos estavam se unindo para combater os macedônios. O cara enfrentou Atenas, Tessália, Tebas e venceu todo mundo, conseguindo inclusive subjugar os tebanos, destruindo a cidade deles e escravizando os sobreviventes, só para que eles servissem de exemplo. É mole, cara. Só que Alexandre, depois de derrotar os vizinhos e mostrar sua força, queria mais. O objetivo do cara agora era derrotar os algozes dos gregos, que também tinham sido os inimigos do seu pai, os persas. Veja bem, naquele momento, o Império Aquemênida, também conhecido como o Antigo Império Persa, não era só o maior império do mundo, era o maior império que já tinha existido na história do mundo. E derrotar um império desse tamanho era também dominar os territórios que esse império tinha. Naquele momento, os persas dominavam todo o Oriente Médio, parte da Ásia Central e até o Egito. Era uma potência militar enorme. Mas se Alexandre conseguisse derrotar os caras, tornaria ele uma figura de destaque para o mundo daquele momento e daria sequência no legado do pai. O jovem, então, partiu para o leste com sangue no olho para derrubar o Império Persa e se apropriar de suas riquezas. Claro que ele não acordou num dia de manhã e decidiu enfrentar o maior império do mundo. O cara planejou todo esse movimento e começou vencendo batalhas no norte da Macedônia para garantir a segurança do reino enquanto ele estivesse fora, para garantir que nenhuma invasão fosse acontecer, e só então ele partiu para o leste.
Contando com 32 mil soldados de infantaria, 5 mil de cavalaria e antigos aliados do pai, que eram experientes guerreiros, o avanço começou no ano 334 a.C., no oeste da atual Turquia. E a primeira grande vitória do cara contra os persas foi na Batalha de Grânico, onde ele libertou cidades como Éfeso e Sários, que estavam sob o domínio persa. Sim, libertou daquele jeito, né? Porque não é como se a cidade agora tivesse de fato livre, porque agora ela respondia aos macedônios, devendo obediência ao Xandão. Durante as conquistas que fazia, Alexandre gostava de mergulhar na cultura do povo local. E segundo o historiador Ian Waddington, ele levava também cientistas que tinham que registrar a vida animal, tipos de plantas e a geografia desses lugares, tentando aprender o máximo que podia sobre eles, demonstrando também uma forte preocupação com a cultura. Em Éfeso, por exemplo, ele se ofereceu para reconstruir um templo da cidade, mas a oferta lá não foi aceita. O Alexandre, em campo de batalha, tinha o hábito de lutar ao lado dos soldados, se mostrando diferente daquele tipo de comandante que só dá as ordens e fica assistindo, de longe ali, o pau torar. Não, senhor. Ele estava junto com os caras. Mas isso exigia uma preparação importante, porque todas as ordens e táticas tinham que ser definidas com antecedência, porque ele não tinha como dar as instruções enquanto a batalha estava rolando. Em 333 a.C., outra importante batalha aconteceu, a Batalha de Isso, onde também estava o grande algoz dele, o líder dos persas, Dario III, que saiu dela derrotado e teve que fugir, deixando para trás a própria família. Os números dessa batalha são desiguais, porque Alexandre tinha mais ou menos 40 mil homens, enquanto Dario tinha 60 mil. Mas o Alexandre era brabo e já se mostrava um grande estrategista. Ele tinha uma tática que dividia o exército inimigo, infligindo mais baixas nos caras e perdendo menos soldados do seu lado. Mas essas vitórias ainda não convenceram o pessoal. Ele não tinha tanta moral assim em algumas cidades, que preferiam a resistência ao exército dele. Mercenários gregos, às vezes, eram contratados para lutar ao lado dos persas. E a cidade de Tiro, por exemplo, resistiu ao Alexandre, que montou um grande cerco e interpretou essa resistência como algo que não podia ser tolerado, atacando a cidade com tudo, massacrando seus habitantes e vendendo sobreviventes como escravos. Várias cidades portuárias onde hoje é a Turquia foram sendo conquistadas e Dario chegou a oferecer a paz para Alexandre, dizendo que ele podia ficar com as cidades que ele tinha conquistado, mas o jovem líder não quis, porque tinha ambições maiores. Em seguida, o cara partiu para conquistar a região de Gaza, no atual Oriente Médio, e depois foi para o Egito, onde foi recebido com festa como um grande libertador que livraria os egípcios da dominação persa, sendo consagrado como faraó. Dependendo de onde ele chegava, ele poderia ser visto como um dominador estrangeiro. Mas, dependendo também do nível de insatisfação que o lugar tinha com os persas, aí ele virava um herói. O Alexandre, quando conquistava um território novo, sempre permitia que a cultura local fosse mantida, mas que ela coexistisse agora com a cultura grega que ele trazia, promovendo um processo de integração cultural que foi parte bem importante do governo do cara. Ele foi um dos grandes responsáveis pela expansão da cultura grega e ainda no Egito fundou a famosa cidade de Alexandria, aquela do farol, que se tornou um dos maiores centros culturais e filosóficos da antiguidade, contando inclusive com uma das bibliotecas mais famosas da história. Claro que essa não foi a única Alexandria, porque em vários lugares que ele passou, o cara fundou uma cidade chamada Alexandria em homenagem a ele mesmo. Que autoestima! Depois de conquistar o Egito, o cara já não era mais só um rei, era um imperador. Já tinha conquistado a parte oeste do Império Persa, mas, convenhamos, ele também chegou na hora certa, porque aquele era o momento para se derrotar os caras. Veja bem, um império tão grande assim como era o Império Aquemênida é difícil de ser mantido, e naquele momento uma série de disputas pelo trono e revoltas internas estavam acontecendo, acabando com a estabilidade dos caras, que foi coroada justamente com a chegada de um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Alexandre se aproveitou disso, e principalmente em cidades com população grega, incentivou a galera a se rebelar contra os persas, confirmando ainda mais a fragilidade persa dentro do campo de batalha. E como a vida nem sempre é um morango, Dario foi derrotado naquela que a gente já destacou nesse vídeo aqui como uma das batalhas mais importantes de todos os tempos, a Batalha de Gaugamela, no ano 331 antes da Era Comum. Já era de praxe que os persas tivessem mais homens que os macedônios, mas isso não abalou o Xandão, que com seus 40 mil homens, mais uma vez venceu os persas, que tinham 100 mil soldados à disposição, um número exorbitante para uma batalha na antiguidade.
Com essa vitória, Alexandre passou a controlar as cidades de Babilônia e Susa, dois grandes centros urbanos e culturais e cidades muito ricas no período, fazendo daquele um momento de riqueza para os macedônios, que viveram um período de relativa paz e com rotas de comércio muito bem estabelecidas. O próximo objetivo do cara passou a ser então a conquista da cidade de Persépolis, a capital do Império Persa. E no caminho, cidades eram saqueadas e tudo quanto era riqueza era tomada pelos macedônios. Chegando em Persépolis, a cidade foi invadida, saqueada e o palácio real foi queimado, motivado por vingança, visto que os persas tinham saqueado e queimado a cidade de Atenas durante a invasão de Xerxes, que tu já viu no nosso vídeo sobre a Batalha das Termópilas. Dario viu as suas chances de retomar a grandiosidade do seu império, que já eram pequenas, se tornarem praticamente impossíveis. E o que Alexandre almejava agora era pegar esse cara, porque assim se tornaria ele o líder dos persas. Mas essa caça ao Dario foi atrapalhada por um general do cara chamado Besso, que acabou matando seu líder. Alexandre chegou tarde, mas tratou o corpo do Dario com todo respeito e organizou o funeral dele. Não porque tinha respeito por Dario, mas sim porque no reino da Macedônia existia uma tradição de que quando um rei morria, aquele que ficaria no seu lugar é que seria o responsável pelo funeral. Alexandre organizou o funeral do Dario porque ele entendia que ele é quem sucederia o cara, mas para isso tinha que pegar o Besso. Montanhas adentro do território persa, Besso foi capturado e entregue a Ptolomeu, um dos principais generais do Alexandre, e então ele foi executado, fazendo de Alexandre o Grande o maior líder do mundo conhecido. Isso antes de completar 30 anos de idade. E tu aí chateado porque teu primo passou num concurso e tu não. Com o objetivo concluído, o cara deu uma relaxada. Começou a fazer umas festas e tentou se aproximar culturalmente de outros povos, incluindo os persas. E lá ele se casou com uma nobre chamada Roxana, da Báctria, uma região da Ásia Central que hoje abrange ali o território do Afeganistão, do Paquistão, mas isso fez com que alguns generais ficassem com o pé atrás com Alexandre, porque o desejo da maioria dos macedônios era de que o seu líder se casasse com uma nobre da Macedônia. Algumas fontes dizem que Alexandre realmente se apaixonou pela Roxana, mas também se fala bastante da relação dele com Hefestion, um amigo de longa data com quem ele também teria tido um relacionamento amoroso. O rapaz, contudo, morreu durante a campanha, provavelmente de febre tifoide, e isso deixou Alexandre arrasado, sem querer beber e nem comer por vários dias. Mas essa história, assim como várias outras que rodeiam a vida do Alexandre, é debatida. Tem quem tente usar o relacionamento entre os dois como um demérito, que já que ele tinha relação amorosa com um homem, então não tinha como ele ser um conquistador tão bom assim, ou um guerreiro tão habilidoso. Mas esse pensamento só exalta uma ideia preconceituosa que não existia quando Alexandre era vivo. Relacionamentos entre homens eram comuns, inclusive entre os próprios soldados. Alexandre adotou o título Rei dos Reis, que já era utilizado pelos governantes persas, e ele decidiu manter alguns costumes e aspectos culturais dos caras, o que também desagradava parte dos que o acompanhavam, que entendiam que não tinha que dar chance para os persas. Ele manteve líderes em posição de poder, o que não agradou muito dos seus aliados, e um dos costumes que foi mantido era o de se ajoelhar e curvar perante os líderes, comportamento que os macedônios não gostavam, porque entendiam que apenas aos deuses as pessoas deveriam se curvar, o que levantou uma hipótese de que Alexandre talvez estivesse se vendo como um deus vivo. Ele não era conhecido por aceitar opiniões diferentes das dele, e em 327 a.C., várias tentativas de assassinato contra o Alexandre foram cometidas, do que ele respondeu executando os envolvidos nessas conspirações. Em algumas situações, mandando matar alguns dos parceiros de longa data, o que fez com que seu poder e o respeito dos aliados fosse diminuindo. Mesmo nesse ambiente arriscado, o cara decidiu que era hora de conquistar a Índia. E apesar de um rei indiano se submeter a ele sem apresentar nenhum tipo de resistência, outras regiões não se entregaram tão fácil, fazendo dessa campanha um momento bem problemático. As tropas indianas tinham um número muito grande de soldados, já habituadas também com a geografia do lugar e também com o clima, que às vezes apresentava um calor quase insuportável. As vitórias tiveram um custo muito alto em vidas, como na Batalha de Daspes, e Alexandre chegou a ser ferido, mas conseguiu conquistar a região que hoje é a Caxemira. Uma das Alexandrias mais famosas foi fundada nessas redondezas, a atual cidade de Kandahar, uma das maiores do Afeganistão, e Bucéfala também foi fundada, em homenagem ao cavalo do cara, que morreu nessa campanha também. O objetivo do Alexandre era se tornar o rei do mundo. Na Macedônia da época, se acreditava que o mundo terminava na Índia, mas os generais do cara não viam mais sentido em continuar lutando. Os caras já tinham conquistado lugar pra caramba, eram reconhecidos pelo poder, tinham grana, mas não conseguiam aproveitar essas vitórias. Eles não viam suas famílias
há anos e também tinham medo do que veriam a seguir depois que cruzassem o rio Ganges, mas conseguiram convencer o Alexandre de que era hora de voltar para casa, no ano 325 antes da Era Comum. Nesse retorno, na cidade de Susa, o Alexandre percebeu que alguns comandantes que ele tinha deixado administrando o império não estavam fazendo da maneira que ele queria, o que culminou na execução desses caras, o que levantou uma questão importante. Provavelmente, Alexandre não gostava de administrar o império, não tinha paciência. A parada do cara era o campo de batalha, e sempre que ele ficou mais de boa, só na posição de imperador, teve que lidar com várias crises. Em 323, antes da Era Comum, o cara chegou na Babilônia, onde foi recebido com toda a pompa, teve um grande banquete e uma festa maneira. Mas, por mais que o ambiente fosse de alegria, Alexandre o Grande morreu lá, no palácio do rei Nabucodonosor II, aos 32 anos de idade, sem uma causa realmente clara até hoje. Tem quem diga que ele foi envenenado por inimigos da corte, mas tem quem diga que ele só ficou doente mesmo. Talvez febre tifoide, meningite, malária, não aguentou a sucessão de batalhas que lutou, as longas viagens que fez, as noites de bebedeira que ele curtiu, ou então não aguentou o sofrimento pela morte do Heféstion. Fato é que o grande imperador macedônio estava morto, e isso representava um problema ainda maior. Quem ia ser o sucessor dele? Segundo a tradição, quem organizasse o funeral do cara seria o herdeiro legítimo, e essa função e o corpo do Alexandre foram disputados depois da morte do cara. O corpo dele foi colocado em um caixão, dentro de um sarcófago, aí quando a procissão seguia para a Grécia, Ptolomeu levou o sarcófago embora para Alexandria, e lá ele ficou, até que se perdeu com o tempo, fazendo com que hoje ninguém saiba onde ele está enterrado. Essa é uma tradição muito ruim. Pô, daí os caras ficam brigando pra ver quem vai enterrar. Não é? Em cima do caixão, galera dando porrada aqui. Eu vou enterrar. Sou eu, filha da... Alexandre tinha 32 anos de idade e não disse quem deveria assumir depois que ele morresse. Alguns relatos questionáveis dizendo que ele só falou o mais forte. Mas há quem defenda que isso é um mito, porque doente do jeito que estava, o cara não conseguia nem falar. Tem quem diga que Alexandre escolheu como sucessor o amigo Pérdiccas, mas isso não foi respeitado pelos generais e o cara acabou assassinado. E o império dividido entre Ptolomeu, Seleuco, Antígono e Cassandro. O Cassandro, visando se consolidar como o rei da Macedônia, mandou matar a mãe do Alexandre, a Roxana, e o filho do cara, que ainda não tinha nascido quando ele morreu, mas que agora era uma criança e poderia um dia querer o trono do seu pai. Seleuco fundou o Império Seleucida, o maior em extensão desses que ficaram por generais, e Ptolomeu fundou a dinastia Ptolomaica, no Egito, que só terminou com a morte da Cleópatra no ano 30 antes da Era Comum. Todos governaram grandes extensões de terra ou impérios respeitáveis, mas nenhum tinha a inteligência militar do falecido imperador. O que não significa que não eram militares excepcionais, pelo amor de Deus, não é isso. Eles só não eram Alexandre o Grande. Tem todo um misticismo em cima da figura do Alexandre, como por exemplo aquela história de que ele queria muito conhecer o filósofo Diógenes, e quando perguntou pro cara o que ele podia fazer pelo filósofo, o Diógenes só disse que era sair da frente do sol. Mas não existem de fato comprovações que atestem que esse diálogo realmente aconteceu, e muito do que se escreveu sobre ele é fruto de exageros que se contavam a respeito da figura do cara. É acreditado a ele um status quase divino, colaborado por histórias como a do incêndio no templo de Ártemis em Éfeso, que dizem que foi queimado no mesmo dia em que ele nasceu, porque a deusa Ártemis não estava lá no templo, porque tinha ido assistir ao nascimento do Alexandre. Um monte de coisa sobre o cara acabou não entrando aqui, mas tu podes colaborar com a gente nos comentários, dizendo o que ficou faltando e lembrando que a Grécia viria a ser conquistada pelos romanos não muito tempo depois. Mas aí, isso já é assunto para um outro vídeo. Parabéns, meu amigo, minha amiga, você chegou no fim do vídeo. Fique agora com o like que tu vai deixar aqui no nosso canal, é fácil, tranquilo de fazer, não tem problema nenhum para tu fazer isso aí pra gente. E se tu não for inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever no Vogalizando, porque toda terça e quinta-feira vai ter conteúdo novo para ti aqui no YouTube. Lembrando também que se tu quiser apoiar o nosso canal, tu pode se tornar um membro do Vogalizando a História, sabendo que o teu nome vai aparecer aqui na lista dos nossos colaboradores. Tu pode se tornar um Vogalover ou um Vogalover de carteirinha. Um Vogalover vai ter acesso a enquetes exclusivas, vai ter uma insígniazinha do lado do nome, vai ter emojis para poder usar aqui nos comentários também, mas um Vogalover de carteirinha. Além de ter tudo isso, ainda vai ganhar vídeos exclusivos, que são lançados a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras. E todos os vídeos com o selo Vogalizando a História de maneirice. Ah, eu quero ajudar, mas eu não quero virar membro. Não tem problema, manda um 5 pra gente ir ali no Pix, pô, já ajuda pra caramba e tu ainda assim aparece aqui nos agradecimentos. Além disso, a gente agradece cada um dos membros novos do nosso podcast, cara. Vai lá ouvir o nosso podcast, se tu não conhece ainda, procura podcast do Vogalizando. Lá, eu e o Marco vamos ler notícias, vamos responder comentários, ler e-mails da galera e também tirar dúvidas que o pessoal manda aqui pra gente. Vale a pena e tu vai gostar. Segue a gente ali no Instagram, a gente posta conteúdo de história praticamente todos os dias, confere o nosso material
geral, ali no TikTok, se tu for jovem de corpo ou de espírito, e também procura a gente ali no Twitter. Fica com o Focalizando. Confere aqui esse vídeo sobre a Guerra de Troia, ou então esse, onde a gente explica se o certo é falar era comum ou falar antes de Cristo. Um beijo e vamos lá.